E aí, galera, tudo bem? Tô aqui de volta pra gente conversar sobre um assunto que vai começar a desaguar total e completamente na história do Brasil. A gente vai começar a falar sobre a expansão marítima e a gente vai começar a falar também sobre o Brasil colonial, na condição das capitanias hereditárias e do governo geral. Obviamente que o nosso processo histórico de colônia, república, império, não é uma coisa muito curta e nem uma coisa muito tranquila. É bastante complexo se a gente for perceber e ver todos os detalhes possíveis que a gente puder ver. Mas, para começar a chegar nas grandes navegações, a gente tem que chegar no processo de por que isso vai acontecer, de onde vai surgir essa necessidade. Mas antes, traçando uma leve introdução à história do Brasil, a gente vai dividir os nossos momentos históricos nesses 4 aqui. Pré-colonial, que é mais ou menos a partir de 1500 a 1530, que é quando a gente começa a ter a institucionalização das capitanias hereditárias. Tranquilo? Então, o Brasil colonial vai ser de 1530 a 1822, que é a nossa proclamação de independência. O nosso Brasil Império, de 1822 a 1889, que é a proclamação da República. E o Brasil republicano, que tem mais divisões do que os 208 ossos do corpo humano, que vai ser a partir de 1889 até os dias atuais, havendo um plebiscito na década de 90 sobre a possibilidade de voltarmos a ser uma monarquia que teve 30% de voto na monarquia. Olha que coisa interessante. E aí, gente, nesse primeiro momento, a gente vai estudar algumas partes, alguns pontos burocráticos e algumas questões relacionadas a esses 2 primeiros momentos que eu sinalizei aqui para vocês. Tranquilo? Então, Brasil pré-colonial e o Brasil colonial. A perspectiva aqui também é falar sobre o processo econômico. A gente consegue dividir em 5 grupos macroeconômicos esses processos que a gente estuda. No Brasil pré-colonial, a gente tem a economia de extrativismo vegetal, extrativismo do pau-brasil, certo? Ainda na colônia, mas já a partir do processo de colonização mais efetivo, a gente tem o açúcar e o ouro. Na transição da colônia para o império, a gente tem o café. E no movimento republicano, a partir de Vargas, a gente tem o processo de industrialização consolidado. Você pode me perguntar, mas Thaís, e Mauá nessa história, cadê ele? Mauá vai ser um cara importante, vai começar a trazer alguns investimentos em indústria, mas não vai ser a partir dele que a gente vai ter uma industrialização sólida e duradoura. Tranquilo? Então, vamos pensar. Muito se falou sobre as mudanças que presenciamos durante a modernidade. Muito se falou sobre os movimentos de renascimento cultural em relação ao comércio. Mas também falamos sobre a reestruturação da vida urbana. E o ponto aqui é o comércio. Se você lembrar direitinho, quem vai estar à frente do processo de renascimento comercial e cultural são as cidades italianas, então é a Península Itálica. Até porque a Itália vai estar muito mais perto do grande centro das especiarias e dos grandes centros de comércio do que outros países como Portugal e Espanha, por exemplo, do que Inglaterra, por exemplo, e assim por diante. Dessa forma, uma coisa que é importante você ter em mente é que nesse período de transição comercial, urbano, a gente vai ter uma tentativa de inúmeros países, de inúmeras nações, de chegar lá no foco que é justamente as especiarias, que é justamente esse processo de alimentação.
Lembre que o açúcar que era feito na Europa na época era o açúcar de beterraba. Gente, se você encostar beterraba em num quilo de arroz, o arroz fica rosa. Então, além dele trazer uma coloração, o sabor não era um sabor muito bom. E acaba que o pessoal estava atrás de coisas para manter a comida prestando, entenda, não estragada por mais tempo, e assim por diante. Tranquilo? Então, eles vão investir muito nesse processo de navegação. A questão é que a gente tinha aqui o centro da vida do mundo, nesse momento. O mapa do mundo naquela época era pensado como um T, tá? Nesse Tzinho, onde essa parte de cima era Europa, certo? Aqui ficava o processo asiático, aqui ficava o processo africano. Pois é, um negócio bem louco. Então, se tá aqui, nessa questão, toda a vivência do mundo, eles não vão saber que vai existir a América, eles não vão saber que vai existir a Oceania. E eles não esperavam, pelo menos num primeiro momento, chegar nesse lugar. Pelo menos é o que diz a historiografia. Mas, hoje em dia, não sei se vocês sabem, existe um processo de questionamento a essa teoria do chegamos sem querer. Vamos mais para frente entender um pouco mais essa questão. E aí a gente chega nesse questionamento: descobrimento, chegada ou invasão? Uma coisa que é importante você ter em mente é que usar a palavra descobrimento é suavizar vários dos processos de invasão, de desrespeito, de genocídio que aconteceu com os povos indígenas e com os povos nativos dos lugares em que os europeus chegavam. Para vocês terem uma noção, existiam bulas papais que permitiam a escravização dos povos africanos. Da mesma forma como também existiram algumas atividades não muito positivas, na verdade totalmente negativas, em relação aos povos indígenas americanos, em relação aos astecas, em relação aos apalaches, em relação aos incas e assim por diante. Então, a gente começa a trazer mais essa discussão, se foi uma chegada, se foi uma invasão, justamente pensando da perspectiva decolonial, a partir do momento que a gente começa a entender que naquele lugar existia uma vivência social, naquele lugar existia um desenvolvimento cultural, naquele lugar existia um desenvolvimento religioso e todo esse processo, toda essa vivência passou a ser alterada com o tempo justamente pela intervenção europeia. Tranquilo? Então, dentro da historiografia brasileira, a gente já começa a trazer alguns questionamentos a terminologias, justamente por causa dessa perspectiva de interrupção de um processo histórico-social que estava acontecendo e uma influência total de algo que não necessariamente seria necessário. Essa frase ficou estranha. Para o desenvolvimento cultural desse povo. Tranquilo? E aí, a pergunta é, como eram vistos os indígenas? Gente, esse documento que está aqui é conhecido como a Certidão de Nascimento do Brasil. É a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel. Tranquilo? E um detalhe, viu? Isso aqui parece estar totalmente legível, mas as pessoas precisaram ler isso aqui para a gente entender que eles vão descrever os indígenas. Por exemplo, há livrarias galantes pintados de preto e vermelho e quartejados assim pelos corpos como pelas pernas, que certo assim pareciam bem. É um negócio confuso, português arcaico, a gente não teve metade dos acordos ortográficos lusófonos que a gente tem até hoje. Então vão ter algumas coisas meio estranhas sim, mas não tá errado, tá, gente? Só tá adequado a um tempo histórico diferente. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas que, assim nuas, não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega toda atingida daquela tintura preta.
de todo o resto, sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desavergonha nenhuma. Pois é, gente, quem traz a noção de certos tipos de vestimenta que a gente tem hoje é o europeu e o estadunidense. Ou tu acha que no sertão nordestino dá pra usar jeans de forma confortável? Existem tantos argumentos pra gente não usar jeans, galera. Na medicina mesmo, contemporânea, que vocês não têm nem noção. Então, assim, sempre que duas culturas se cruzam, a portuguesa, a indígena, a grega, a fenícia e assim por diante, vai existir uma troca, vai existir uma influência de ambas as culturas, embora uma seja mais forte e influente que a outra. Por exemplo, os portugueses trouxeram para a gente nosso processo político, nosso processo linguístico, nosso processo de vestimenta, nosso processo religioso, e nós levamos para eles o banho. Sim, eu não estou brincando. É cultural indígena os banhos, que na Europa não era tão cultural assim, seja pela quantidade de água abundante e potável que existia, seja pelo clima também. Tranquilo? É sério, não é brincadeira não. Eu de verdade não estou brincando. E aí, de onde foi que surgiu essa necessidade, esse pensamento, essa história de colonização? Justamente a partir do processo de expansão marítima que vai começar pelos territórios africanos. Aquela viagem que Vasco da Gama faz para atravessar a divisa entre os oceanos Índico e Atlântico, por exemplo, que tem uma dificuldade muito grande ali naquela região. Então, a nova mentalidade do homem moderno, que era muito mais racional e muito mais curioso que o homem medieval, o desenvolvimento das técnicas de navegação e a atração pelo ouro e pelas especiarias. Sim, a galera queria tanto ouro quanto especiaria porque era tão valioso quanto as duas coisas na região em que eles viviam. Tranquilo? E um detalhe importante. A partir de então, a gente tem a noção do pioneirismo português. Com a Revolução de Avis, o chamado Condado Portucalense virou Portos Cali, Portugal. Por que Portos? Por que Portucalense? Por que Porto? E se você perceber direitinho, Portugal é uma tripinha na Europa, na Península Ibérica. E a maior parte do seu território é banhada pelo oceano ou por rios e tem uma grande quantidade de portos naturais lá naquela região. Outro detalhe é que, justamente por causa dessa localização, deixa eu só ver se tem mais na frente, não. Justamente por causa dessa localização, a gente tem uma questão muito importante também, que é o desenvolvimento de técnicas de navegação. Minha gente, o estado de Pernambuco é quase a totalidade do território de Portugal, para vocês terem uma noção de tão pequeno que é o território. Tanto que era um condado. Se você for comparar o tamanho de Portugal com o tamanho da Espanha, meu Deus do céu. E olha que são países vizinhos, os países lá da Península Ibérica. E outro detalhe importante é que isso daqui vai gerar uma coisa chamada Escola de Sagres. Que vai ser chefiada pelo infante Dom Henrique. Beleza? Que vai deixar de ser um infante eventualmente na sua vida. Então, tudo isso faz com que
exista uma teoria dentro da historiografia brasileira que comece a negar essa chegada repentina e sem querer de Pedro Álvares Cabral ao território brasileiro. Até porque quem estava cotado para fazer essa viagem não era Pedro Álvares Cabral. Ele era um nobre, era um navegador, mas era pouco experiente. Quem estava cotado para fazer essa viagem aqui, nessa região do Atlântico, era justamente o Vasco da Gama, que fez aquela primeira viagem atravessando o que a gente chamava de Cabo das Tormentas e que passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança. Por que houve essa troca? Vasco da Gama queria ir direto para a região da Índia, que foram encontradas as especiarias e que começaram a se firmar acordos de comércio e navegação. Só que Dom Manuel queria que ele chegasse primeiro por aqui. Nesse processo, a gente vai ter outras questões e algumas coisas relacionadas a essa chegada e a esse processo de saída de Portugal do território dele para outros territórios. Em primeiro ponto, a conquista de Ceuta, a cidade mais a norte da África, no ano de 1415. As feitorias africanas, justamente por causa daquela história de périplo africano, para passar pela região do Cabo das Tormentas, hoje a cidade de Cape Town, na África do Sul. E essas feitorias africanas eram a junção de militarismo e comércio. Onde o português pisava o pé, ele colocava e construía uma feitoria, tanto para guardar as mercadorias que seriam vendidas, como também para ter um lugar certo para enviar os seus marinheiros, os seus comandantes, quando houvesse a necessidade. E um detalhe importante também é que essas feitorias, por serem construções fortificadas, também eram levadas a ser uma prisão, um local onde eram colocados os cativos a serem escravizados em outras regiões que faziam parte do Império Português. E das Ilhas Atlânticas ao Brasil, através de um tratado... De um tratado que a gente vai conhecer por Tratado de Tordesilhas, esse daqui. Mas antes disso, da bula intercoetera. Válido lembrar que bula significa que foi o Papa que permitiu. Então, a gente tem justamente uma diferenciação. Esse Papa vai ser o Papa Alexandre VI, tranquilo? E ele vai mediar esse acordo entre as coroas espanhola e portuguesas, que eram as duas economias mais emergentes daquela época, justamente a divisão do mundo. Daqui para lá é português, daqui para lá é espanhol. Só que eles não tinham muita noção do tamanho da região. E justamente porque Portugal bateu o pé e disse que queria mais espaço, que todo mundo acha que já havia algum tipo de informação sobre o território americano. Um detalhe que o Tratado de Tordesilhas, ele é das Ilhas Atlânticas 370 léguas ultramarinas. A bula intercoetera era das Ilhas Atlânticas 100 léguas ultramarinas. Se você perceber direitinho, se a gente continuasse na lógica da bula intercoetera, a gente só teria mais ou menos essa região, essa pontinha do que é o Nordeste, então Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, etc e tal. E se você perceber, esse aqui é justamente o território que Portugal seccionou e transformou nas capitanias hereditárias e começou a distribuir para possíveis colonos, tranquilo? E aí, a gente continua na próxima aula essa parte da administração colonial. Espero que você tenha curtido e entendido. Até a próxima e compartilha com seus amigos, porque o restante do curso também está muito massa.